o valor imensurável de conhecer a Cristo. O grande valor que é podermos conhecer a Jesus, irmãos. Às vezes nós não nos damos conta do que é realmente poder conhecer o Senhor, do que é realmente conhecer a Jesus, né? E faça só um exercíciozinho com a sua mente, você que já entregou a sua vida para Jesus. Só pensa um pouquinho assim, se Jesus não tivesse entrado na sua vida, na sua história, principalmente os irmãos que já servem a Jesus um bom tempo, né, um tempo maior, imagina o que seria da sua vida se você não tivesse tido um encontro com Jesus. Talvez você nasceu num lar, evangélico, num lar que já tinha conhecido a Jesus. Imagina, meu irmão, o que teria acontecido se a sua família ou alguém lá da sua casa não tivesse de alguma forma conhecido a Jesus. O que seria? Onde estaria eu se um dia Jesus não tivesse entrado na minha vida, meu irmão? Talvez eu não estaria vivo mais. Então por isso é o valor inestimável, imensurável, de conhecermos a Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses, ele vai discorrer sobre isso. Em Filipenses, no capítulo 3, ele vai justamente mostrar o que é essa maravilhosa graça de realmente podermos conhecer a Jesus. Paulo, ele vai começar aqui o capítulo 3, falando sobre algumas coisas, falando para as pessoas terem cuidado com aquelas pessoas que estavam praticando mal, ensinando um evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo, né? E Paulo, ele começa discorrendo para ter cuidado com esse tipo de pessoa, porque as pessoas estavam querendo levar os judeus a se circuncidarem. Estava dizendo assim, olha, não é necessário apenas crer em Jesus, tem que crer em Jesus e mais alguma coisa, tem que crer em Jesus e praticar também as obras da lei, tem que crer em Jesus e se circuncidar. Se não for circuncidado, não tem como ser salvo, né? E aí o apóstolo Paulo, ele escreve, e eu destaquei algumas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui. No versículo 3, por exemplo, ele fala assim: alegramo-nos no que Cristo fez por nós. E essa é a nossa alegria, meu irmão, quando nós celebramos a ceia, como nós celebramos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui celebrando o que nós temos feito para Cristo. Nós não estamos aqui celebrando as obras maravilhosas que nós fazemos ou fizemos para Jesus. Mas nós celebramos aqui nessa noite aquilo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Paulo está dizendo, nós nos alegramos no que Cristo fez por nós. E esse é o verdadeiro evangelho, meu irmão. O evangelho não tem a ver com aquilo que eu faço para Jesus. O evangelho tem a ver principalmente com aquilo que Jesus já fez por mim lá na cruz do Calvário. Amém? E quando eu faço alguma coisa para Jesus, meu irmão, é só uma resposta, uma pequena resposta àquilo que Ele já fez por mim. A Bíblia diz que nós o amamos porque primeiro Ele nos amou, né? Então Paulo está dizendo, alegramos-nos no que Cristo fez por nós. E ele fala assim, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. O evangelho é isso também. O evangelho é isso, meu irmão. A nossa confiança não está em nós mesmos. Nós não estamos aqui pelo nosso próprio mérito, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui por aquilo que os nossos esforços fizeram para nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui, meu irmão, por causa
dos méritos de Cristo Jesus morrendo por mim e por você lá na cruz do Calvário. Paulo está dizendo assim, nós não estamos colocando a nossa confiança nos nossos esforços, né? Porque os judeus tinham muito isso, né? Eles achavam que eles iam alcançar a salvação, mesmo depois que Cristo veio, eles pensavam que eles iam alcançar a salvação por mérito dos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. E ninguém, meu irmão, minha irmã, ninguém, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Paulo ainda vai mostrar ainda que ele teria motivos, o apóstolo Paulo, humanamente falando, ele está dizendo assim, no versículo 4, 5 e 6, ele está dizendo assim, eu teria todos os motivos do mundo para confiar nos meus próprios esforços. Porque se tem uma coisa que Paulo era, irmãos, era uma pessoa muito esforçada com relação à obra de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. E muitas pessoas que são esforçadas, são boas pessoas, que praticam as boas obras, né? Tem muitas pessoas que são pessoas de caráter, mesmo sem conhecer o verdadeiro evangelho, mesmo sem conhecer Jesus. Isso aí não é uma questão de ser crente ou não ser crente, meu irmão. Caráter, tem muita gente que tem essa postura de caráter ilibado, tem muita gente que tem aquela postura de esforçar-se, né? De se doar por uma causa, mas nada disso traz salvação para o ser humano. E Paulo fala assim, olha, eu teria muitos motivos para confiar nos meus próprios esforços. Como nós lemos aqui, ele vai falar assim, eu fui circuncidado, era alguma coisa que os judeus se gloriavam muito nisso, tanto que eles queriam circuncidar os gentios. Se não tivesse cartas como essa carta de Paulo daqui aos Filipenses, mas lá em Gálatas também ele vai combater essa doutrina errada que eles queriam introduzir no cristianismo. Se não fosse o apóstolo Paulo, meu irmão, Deus ter levantado o apóstolo Paulo para combater essa heresia, você sabe o que aconteceria hoje? Para você ser membro da igreja, ou para você entregar sua vida para Jesus, em vez da gente ter o batismo aqui, talvez a gente ia ter o batismo e mais a circuncisão dos homens da igreja. Pensou? Todos os homens da igreja circuncidados. Os judeus valorizavam muito isso, e alguns deles se converteram, entre aspas, mas não quiseram aceitar, né? Aceitar que somente a fé em Cristo Jesus salvava. Eles queriam introduzir também a circuncisão e outras coisas mais, alguns preceitos da lei que as pessoas praticassem, mas Paulo vem combatendo isso, e agora ele se coloca ali como alguém, como exemplo. Ele fala assim, olha, ele mostra que ele teria motivos para confiar nos próprios esforços dele. Ele fala assim, eu fui circuncidado. Vocês não gostam da circuncisão? Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia de nascimento. Ele vai dizer ainda, fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento. Ele era israelita puro sangue, judeu, verdadeiro hebreu. Era membro da seita dos fariseus, que era a seita mais rigorosa. Era extremamente obediente à lei judaica. Ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja. Aqueles que, quando as pessoas se converteram, né? A Bíblia diz que ele perseguiu a igreja. Ele recebeu uma carta, né, das autoridades da época para perseguir os crentes, prender os crentes e até matar os crentes. Como a gente vê, por exemplo, na morte de Estevão. Ele estava lá, estava tudo dentro da lei deles, irmãos, né? Estevão foi morto, apedrejado fora da cidade, e a Bíblia diz que Paulo consentia na morte de Estevão. Então, ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. Quanto à justiça, ele cumpria a lei com todo rigor. Então, Paulo está mostrando aqui as suas credenciais de um bom judeu, as credenciais de alguém que realmente poderia se gloriar como um bom judeu, como um bom cidadão, como alguém que era de bem.
Mas aí, o que Paulo ele vai colocar aqui, irmãos? Ele vai dizer aqui no versículo 7, eu pensava que essas coisas eram valiosas. Todos esses títulos que ele tinha, todo esse zelo, né? aquela questão dele ser judeu nato mesmo, né? Puro sangue judeu. E Paulo ainda tinha mais ainda que ele nem colocou aqui. Ele era, por exemplo, cidadão, como é que fala hoje? Dupla cidadania, né, que ele tinha. Ele era judeu e era também romano. Roma, naquela época, quem tinha o título de cidadão romano, né? Certa vez ele se apresentou, parece que diante do rei Agripa, se não me falha a memória. Ele falou assim, como você conseguiu esse título de cidadão romano? Me custou muito dinheiro para me conseguir esse título. Ele falou assim, pois eu tenho de graça, por direito de nascimento, né? E parece, provavelmente, ele era judeu, mas nasceu, né, no Império Romano, em algum lugar do Império Romano. Ele tinha esse direito de dupla cidadania por nascimento. E aí Paulo, todos esses títulos que Paulo tinha, tudo que ele tinha, aquela pessoa que as pessoas falariam assim, puxa vida, esse é um jovem. E Paulo era jovem quando ele se converteu ainda. Esse jovem é um jovem promissor, esse é um homem promissor, que vai chegar longe na vida. Sabe o que ele fala, irmãos? Ele fala assim, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Isso não tem mais valor para mim, eu larguei tudo isso, eu abro mão de tudo isso, de toda essa honraria, de toda essa reputação. Eu abro mão disso por causa de Cristo. E ele ainda vai continuar falando assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Todas as outras coisas, não somente isso, mas todas as demais coisas, tudo mais neste mundo, para mim agora é insignificante, né? Por causa do ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E ele diz assim, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como menos que lixo. Tem outras traduções que ele vai dizer que eu considero como refúgio. Outra tradução ainda vai dizer que ele considera como estrume, né? Como estrume, não vou falar o que significa o estrume não, que você já sabe, né? Como menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E o versículo 10 ele vai dizer ainda, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. O que eu quero mesmo, Paulo está dizendo que eu quero mesmo, que ele queria mesmo, era conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou, experimentar o poder de Deus na sua vida. Está dizendo, olha, eu troco qualquer coisa pelo benefício, pelo valor de conhecer a Cristo. Eu dou qualquer coisa deste mundo, qualquer outra coisa eu considero como sem importância para mim. A única coisa que eu quero é conhecer a Cristo e conhecer o poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, aleluia. Conhecer a Cristo, isso era o que importava. Este era o alvo maior do apóstolo Paulo, ele só queria conhecer a Cristo e o resto não importava mais para ele. Então, meu querido, minha querida, a melhor coisa que existe na vida, meu irmão, é a gente realmente poder conhecer a Jesus. Às vezes a gente não valoriza tanto isso. O fato de nós podermos estar aqui nessa noite, podermos celebrarmos a Cristo nesta noite, aqui neste lugar, como nós estamos celebrando,
poder nos assentarmos aí, ouvir uma palavra de Deus, né? Poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, meu irmão. Olha, muitas vezes nós não valorizamos essas coisas. Muitas vezes nós não valorizamos a grandeza, o valor tremendo que é, meu irmão, nós podemos conhecer a Jesus. Muitas vezes nós não valorizamos, muitas vezes nós só valorizamos quando a gente perde essa oportunidade. Quantas pessoas que a gente encontra, né? E a pessoa hoje não pode mais, talvez, impossibilitado pelo pecado. É uma coisa séria, irmãos, que muita gente, muitas vezes, não leva a sério, às vezes, o Evangelho. Essas coisas simples do Evangelho. A gente está aqui. Durante a pandemia, já falei para os irmãos que em momentos passados, né? Que teve um dia que eu entrei aqui com a luz apagada. E naquele, né? E chorei aqui, deitei nesses bancos, deitei no altar e chorava, né? Porque, irmãos, é muito importante esse momento que a gente está aqui, olha, olho no olho. Não é a mesma coisa, você está vendo lá em casa, na internet, mas não é a mesma coisa esse calor humano. Você poder ver os irmãos, tocar nos irmãos, apesar que a gente não está podendo ainda abraçar, né? Mas assim, de poder estar sentindo os irmãos, olhando para os irmãos, de poder sentir, porque Cristo, Deus se manifesta também, meu irmão, aqui nessa comunidade. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali, vamos lá, quem conhece a Bíblia? Onde tiver 2 reunidos no meu nome, ali, eu estarei, né? Se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, será feito. Então, meu irmão, essa reunião, essa assembleia, isso aqui é uma assembleia reunida do povo de Deus. Isso é tão importante, meu irmão, e é tão importante, nos ajuda a conhecer a Cristo. Esse irmão que está do seu lado aí, olha, na hora do seu aperto, na hora da sua angústia, que você clamar, esse irmão vai te ajudar, meu irmão. Esse irmão vai te ajudar. Quando você clama por socorro, e aliás, meu irmão, pede socorro. Pede ajuda, não espere as coisas piorar, não espere o casamento acabar para chamar o pastor, para chamar a ajuda de algum irmão. Não, meu irmão, pede socorro, meu irmão. Nem sempre a gente tem aquela revelação, né? Ah, vou lá na casa do irmão que está passando uma luta, meu irmão, mas clame por socorro. Não, a gente é um corpo, meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Pede socorro, pede oração. Então, meu irmão, é muito importante. E muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Não valorizam a gente estar junto. Não valoriza o conhecimento que nós temos acesso hoje, meu irmão. Você tem acesso para conhecer a Jesus, assim, de uma forma tremenda, de várias maneiras, de várias formas. De conhecer, de se aproximar de Deus, de buscar a Ele, de ter experiência com Ele. Valorize isso na sua vida, meu irmão. Quantas pessoas que estão afastadas hoje do Evangelho, não é brincadeira, irmãos. E a pessoa começa assim com coisinha pequena, né? A pessoa vai assim, não, eu só não estou muito afim de ir hoje, né? Hoje eu não estou muito afim, vou ficar em casa. Ou só, não, pastor, eu vou dar um tempo, daqui a pouquinho eu volto, pastor. E não volta, meu irmão. Não é porque a pessoa não quer voltar, não. É porque o diabo não fica satisfeito, meu irmão, quando alguém vem para a casa do Senhor, quando alguém começa a vir na casa do Senhor, sentar nesse banco aí, ouvir a palavra, começa a querer ler a Bíblia, começa a querer orar e buscar o Senhor, começa a querer aprender mais de Deus, em vez de ter que esse forró encapetado na casa, começa a passar uns hinos, o diabo fica de olho na pessoa. Aí quando a pessoa fala assim, não, vou dar um tempo agora, pastor, não me perturba não, pastor, dá um tempo, né? O diabo vem, meu irmão, e ele envolve a pessoa de um jeito que a pessoa não percebe. Quando a pessoa percebe, a pessoa já está toda enrolada, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, né? Que fala sobre embaraço, né? Todo embaraço e pecado que tenazmente nos rodeia, né? Tem coisa que é pecado, tem coisa que é embaraço. O diabo vai colocando embaraço na vida das pessoas e a pessoa vai ficando
enlinhado naquele negócio ali, enrolado naquilo ali. E quantas pessoas hoje que eu conheço, meu irmão, que eram bênção na presença de Deus. E conversa com a pessoa assim, você vê potencial na pessoa, mas a pessoa está presa. Rapaz, está tão... Eu olho assim, às vezes eu olho conversando com alguém, eu olho assim, eu estou enxergando claramente o que é para a pessoa fazer. E para mim que estou daqui de fora, me parece tão simples, né? E às vezes eu falo, sai disso, cara. Organiza sua vida, organiza o seu mundo interior. Mas a pessoa está tão bagunçada lá dentro, meu irmão, que a pessoa não consegue se organizar mais. A pessoa não consegue voltar mais. Então valorize, meu irmão, valorize. Existe um valor imensurável de conhecer a Cristo. Paulo estava falando assim, eu troco qualquer coisa, todos os meus títulos que eu tinha lá fora, eu abri mão daquilo tudo. Agora o que importa para mim é conhecer a Jesus e mais nada. Eu troco tudo aquilo, a única coisa que eu quero é conhecer a Jesus, é conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição, é conhecer a Jesus e conhecer o poder de Deus, experimentar o poder de Deus sobre a minha vida. Por isso que Paulo experimentou tanto o poder de Deus na vida dele, meu irmão. Porque o que importava para ele era Cristo Jesus, a ponto dele dizer assim, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Se viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Então Paulo diz, meu irmão, que o que importava para ele era Jesus. E ele diz mais, no versículo 12, né? 12 em diante, que a gente já até preguei sobre isso aqui, bem diferente. Eu já ouvi muitas mensagens assim, até aquela mensagem de motivação, né? Nesse texto aqui, prossigo para o alvo. Sem ter um alvo na vida, prossigo para o alvo. Então, mas Paulo está falando que é justamente sobre conhecer a Jesus, é o mesmo texto. É continuidade do texto aqui, quando ele vai falando que ele queria até sofrer com Jesus, participando da sua morte, né? Para que de alguma coisa ele alcançasse a ressurreição dos mortos. Está aí no versículo 11. E aí ele fala assim, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha alcançado esse conhecimento pleno de Cristo. Ele está dizendo assim, eu não conheço aquilo que eu tenho falado aqui sempre, meu irmão. Você vai passar a vida inteira conhecendo Jesus e vai chegar no final da sua vida sem conhecer tudo ainda. Porque tem muita coisa, meu querido, para a gente conhecer de Jesus. É uma fonte de águas vivas, né? A Bíblia diz que Ele é a nossa fonte de água viva, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é muita coisa, é muita bênção que Deus tem para nós. E Paulo estava assim, gente, eu não conheço tudo dele ainda. Eu não alcancei o conhecimento pleno dele ainda. Eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Ele está falando disso, meu irmão. Ele não está falando de autoajuda. Ele não está falando disso. Eu prossigo para o meu alvo. O meu alvo é conhecer mais e mais e mais e mais e mais de Jesus. É isso que ele está falando aqui no versículo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Ô irmão, a palavra-chave talvez para o crente é essa: prosseguir. Palavra-chave para alguém que um dia conheceu a Jesus é prosseguir, é continuar. Você não pode parar, meu irmão. A maioria dos crentes, meu irmão, para. A maioria dos crentes para. Conhece um pouquinho de Jesus e acha que já sei demais. Já sou um crente maduro, já cascudo. Não existe isso, meu irmão. Continua aprendendo. Quando eu falo isso aqui, meu irmão, olha, é porque eu estou aprendendo todo dia. Literalmente, meu irmão, eu aprendo e quero continuar aprendendo. E o dia que eu deixar de aprender, eu vou ficar o pastor pior do que eu já sou. Se tem alguém que não gosta, que acha que eu não sou um bom pastor, imagine se eu parar de aprender, meu irmão, eu vou ficar um pastor que ninguém aguenta.
gaga, né? Ele passou gaga, ele começa a inventar coisa, né? Então a gente precisa continuar aprendendo. Continuar aprendendo com Deus a cada dia, crescendo. A palavra-chave para a sua vida, põe isso no seu coração, meu irmão, é prosseguir. Eu comecei, eu encontrei com Cristo um dia. Você está aqui, você encontrou com Ele um dia, né? Você está aqui, você pode falar como o apóstolo Paulo, talvez, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas já comecei essa caminhada, já comecei essa jornada. E aí você coloca essa palavra no seu vocabulário, no seu coração, prosseguir, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu vou continuar. E você sabe qual que é o limite, meu irmão, se você não para de conhecer a Deus? Você sabe qual é o limite? Não tem limite, você vai crescer, 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 crescer. Quando você começa a crescer, você começa a ser bênção, Deus começa a usar a sua vida também para derramar esse conhecimento na vida de outras pessoas, porque isso não é um mar morto. É um mar morto que recebe, e por isso que é morto. Mas você, o que está fluindo de você aí? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai fluir de você, meu irmão. Não vai ficar estagnado em você o conhecimento de Cristo. Vai fluir de você para a vida de outras pessoas. Amém? Amém? Esse conhecimento de Cristo precisa fluir. Quanto mais eu conheço dele, mais isso vai fluir para a vida de outras pessoas, vai fluir da minha vida para a vida de outras pessoas. Então, meu querido, a palavra-chave é essa: não podemos parar. Não, irmãos, não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo do passado. Outra tradução, que é mais tradicional, diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Essa aqui é mais completa, NVT, tá, irmãos? Recomendo essa tradução, muito boa. Essa aqui diz assim: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, que está à minha frente, eu prossigo para o final da corrida, a fim de conhecer o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esse prêmio é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele prossegue para o final da corrida, ele quer chegar no final da corrida, ele não quer parar no meio da caminhada. Então, meu irmão, você já começou a conhecer Jesus na sua vida. Não pare, não podemos parar de crescer em Cristo. Você só não cresce se não quiser crescer. Você só não conhece mais se não quiser continuar conhecendo, continuar prosseguindo de acordo com o que nós já alcançamos. Ele vai terminar aqui essa parte aqui dizendo que ele deve prosseguir de maneira coerente com aquilo que ele já alcançou, ou seja, de acordo com aquilo que eu já alcancei em Cristo Jesus, eu preciso viver aquilo que eu já alcancei em Cristo Jesus e prosseguir praticando aquilo que eu já conheci. Tem muita gente que conhece, mas não pratica aquilo que já conheceu, meu irmão. Então você precisa ser coerente. Devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, ou seja, de maneira coerente com aquilo que eu já aprendi. Eu preciso continuar a minha caminhada, praticando aquilo que eu já aprendi e continuar, meu irmão. Não podemos parar. Então não pare, meu irmão. Conhecer a Jesus é algo assim tremendo, tremendo, tremendo. Conheça e prossiga em conhecer cada vez mais Jesus na sua vida. Amém, meu irmão? Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos, ou seja, não posso parar. Eu preciso conhecer, eu preciso continuar conhecendo esse Jesus maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui. Diz assim: portanto, todos nós,
dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que coisa tremenda, meu irmão. Quanto mais você conhece de Jesus, mais parecido com Jesus você vai se tornando. Não é aparência física, mas é aparência de vida, de caráter. Suas palavras vai sendo de acordo com aquelas palavras que sairiam da boca de Jesus, se fosse Ele que estivesse no seu lugar. As suas reações, quando você conhece a Jesus, as suas reações vão se tornando cada vez reações mais parecidas com as reações que Jesus teria se estivesse no seu lugar. A maneira de você lidar com as pessoas vai se tornando a maneira de lidar com pessoas cada vez mais parecida com a maneira que Jesus lidaria com as pessoas se Ele estivesse no seu lugar. Por isso que é importante, meu irmão, a gente conhecer a Jesus. Quando você conhece a Jesus, você vai se tornando, como o versículo diz assim, você vai se tornando mais parecido com Ele. Olha, a nossa vida, nos transforma gradativamente. Não é de uma hora para outra que você vira o santarrão, o santão. Quem nasce grande, irmãos, é monstro. Quem nasce perfeito é monstro, né? Se os nossos bebês nascerem falando, nascer com dente, mordendo, a gente vai achar estranho, não é normal. Então a Bíblia diz aqui no versículo 2 Coríntios 3,18, diz assim, olha, o Espírito que nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Cada vez mais nós vamos melhorando na nossa vida. E tem que ir melhorando, meu irmão. Você não pode ser pior do que era no passado, não. Você não pode ser pior, você que conheceu Jesus, ser pior do que aquele que não conhece a Jesus, não, meu irmão. Você não pode ser pior, não, meu irmão. Você tem que, gradativamente você está sendo transformado, eu estou sendo transformado à imagem gloriosa de Jesus. E isso vai nos deixando cada vez mais parecido com Ele. Fala assim, eu estou cada vez mais parecido com Jesus. Fala comigo, pode falar? Fala assim, eu estou cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Agora você que está perto desse irmão que falou isso aí, olha para ele e fala assim, é por isso que você está bonito assim. Por isso está bonita assim, tá, minha querida? Por isso que os irmãos estão bonitos assim, tá, irmão? Vocês estão cada vez mais parecidos com Jesus. E é tão bom, meu irmão, essa vida com Jesus. É tão bom a cada dia a gente se tornando pessoas melhores. Queria convidar você, pessoal do louvor, para nós orarmos nesta noite, para que você venha realmente conhecer a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Eu posso dizer, sem ser repetitivo aqui, que a minha vida, e a dos irmãos também aqui, pode ser dividida entre antes de conhecer a Jesus e depois de conhecer a Jesus. Podemos dizer que o mundo, né, historicamente falando, o mundo foi mudado, né, por causa de Jesus. Eu posso dizer que a minha família, lá, meu pai, família lá do meu pai, minha mãe, a minha família foi mudada, meu irmão, porque um dia Jesus entrou na minha vida. Eu tive o privilégio de ser o primeiro da minha casa a conhecer a Jesus. Então, meu irmão, conhecer a Jesus é maravilhoso. Conhecer a Jesus, valoriza isso. Você que conhece a Jesus, valorize. E saia daqui nessa noite dizendo assim, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Não é só isso não, meu irmão, não é só uma religião não.
Jesus é mais do que a religião. Jesus é mais do que a igreja batista, mais do que a igreja católica. Ele é maior do que qualquer igreja, meu irmão. É conhecer Jesus. Conhecer a Jesus. É conhecer a Jesus. É ter suas experiências com Ele. É entregar a sua vida para Ele totalmente. Entregar o seu coração para Ele. Mas não pode parar só nisso aí não, meu irmão. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu quero conhecer mais de Jesus. Todo dia tem uma coisa nova para mim aprender sobre Jesus. Hoje eu aprendi algo novo aqui, preparando para ministrar para vocês aqui essa palavra. Eu aprendi algo novo aqui, meu irmão. Aprendi muitas coisas aqui. Vamos ficar de pé. Queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos cantar essa música. É bem simples, só o coro de uma música. E você vai declarar, vai fazer dessa música a sua oração nesta noite. Ela só vai dizer basicamente isso: eu quero conhecer Jesus. E você pode gritar aí onde você está. Pode gritar junto com essa música: eu quero conhecer Jesus. Mas faça essa oração sincera, dizendo: Deus, eu quero conhecer Jesus. Ah, pastor, eu já conhecia Jesus, mas tem tanta coisa para você conhecer de Jesus, meu irmão. Na prática, na experiência. Talvez você nunca ouviu a voz de Jesus falando com você, falando no seu coração. Ele quer dar essa experiência para você. Ele quer te dar revelação aqui na palavra de Deus. Ele quer se revelar a você. Eu quero conhecer Jesus.